Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso novo quadro Se Esse Projeto Fosse Seu. Hoje é o nosso primeiro episódio de estreia, um quadro no qual eu trago para você os meus alunos destaques que estão realizando regularizações de imóveis de muita qualidade no mercado e que precisam te contar o que é que eles estão fazendo. Esse quadro serve para você que é totalmente inexperiente, está iniciando agora e não sabe nem como fazer uma regularização de imóvel, entender, aprender como é que funciona na prática. Ou para você que já é praticante e atua com regularização de imóvel no mercado e quer contribuir ainda mais para enriquecer o nosso conteúdo. E aí, nesse caso, eu te pergunto: se esse projeto fosse seu, o que você faria? Coloca aqui embaixo para a gente a todo momento o que você faria se esse projeto fosse seu. Você faria a mesma coisa que o nosso convidado fez? Você faria algo diferente? Você já passou por uma situação dessa e você fez algo diferente? Na sua prefeitura é diferente do que a gente colocou aqui? Tudo isso vai deixar com que mais e mais pessoas entendam de regularização de imóvel e saibam que existe várias possibilidades para se regularizar casos e mais casos que a gente tem espalhado pelo Brasil todo. E para hoje eu trago para vocês aqui uma convidada especial, a engenheira Larissa Oliveira, que de aluna se tornou parceira e hoje é amiga. Com vocês aqui agora, Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Leila. Que honra, que felicidade participar desse quadro novo. Eu estou imensamente feliz, né, por esse convite. Você de mentora para a vida, né? Foi onde eu descobri esse nicho de regularização. Então, de mentora virou amiga, virou parceira. Eu fico muito feliz e muito honrada por esse convite. Obrigada, Leila. Eu que agradeço, eu fico muito feliz por você ter chegado onde você chegou, se tornou uma aluna de destaque pela quantidade de clientes, a quantidade de serviços realizados, e não só os serviços que você realiza para o seu escritório, mas também por ajudar e por fazer parcerias dentro da comunidade, ajudar os outros profissionais que estão iniciando. Lari, conta aqui para o pessoal como é que foi essa trajetória para você chegar dentro da regularização de imóvel. Hoje você é engenheira civil, quanto tempo você tem de formada? De onde você fala? Conta pra gente te conhecer, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, bem pertinho de você, que é só atravessar a balsa, eu já chego, que é em Guarujá. E Sim. eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e atuo aqui na Baixada Santista, de forma presencial. Hoje eu consigo também atender a nível Brasil, com parceiros. Então, eu consigo atender a nível Brasil através de parcerias, na parte tanto da Receita Federal, que é feito de forma online, quanto a parte do Corpo de Bombeiro, que aqui no estado de São Paulo também é feito de forma online. Então, a gente consegue aí abranger e atender outros municípios e outras regiões também. E eu sou formada há 1 ano e 3 meses, ali cerca de 1 ano e 4 meses, porque eu iniciei no começo do ano passado. Eu me formei e eu já comecei a atuar no nicho de regularização. Como que eu conheci esse ramo? Como que eu conheci o nicho da regularização? Foi através do Instagram, eu pesquisando ali, né? Eu rolando o Instagram, eu acabei encontrando a Leila, e a Leila é uma grande referência nessa área de regularização. Foi onde eu comecei a ter um conhecimento sobre esse nicho, sobre esse mercado, e comecei a me apaixonar, porque na faculdade ninguém ensina sobre regularização, ninguém ensina sobre projetos de prefeitura. Eu nunca ouvi falar sobre isso na faculdade. Então, eu comecei a descobrir que engenharia não é só obra, engenharia não é só projeto estrutural, que eu poderia iniciar em uma outra área, que eu não precisava ter experiência, que eu poderia iniciar sendo recém-formada e não iria precisar também de investimento alto para começar. Então, eu comecei ali a absorver todo o conteúdo de valor da Leila gratuito e depois eu parti para o curso pago. E aí eu comecei a desenvolver todas as técnicas também da Leila de captação, de prospecção, comecei a fazer a divulgação ali pelo meu Instagram, e aí surgiu meu primeiro cliente quando eu ainda não tinha nem pegado o meu CREA, quando eu ainda não tinha nem assinado minha colação de grau da faculdade. A gente pode até conversar um pouco a respeito sobre isso também. Mas foi assim que eu Sim, iniciei, vamos. ainda recente, né? 1 ano e 3, 4 meses, e foi assim que eu iniciei nesse ramo. Muito bom. E você é time 10, né? Você é agosto de 2020. Pouquíssimo Isso. tempo que você começou nessa área, sim. Lari, por que você gostou da área de regularização de imóveis? Você, na faculdade, você falou que você não ouviu falar sobre isso, e não só você, né? Como a maioria dos profissionais de engenharia, arquitetura, técnicos, tecnólogos, esse assunto é pouco visto, quase que não visto durante o período de graduação. E você tinha vontade de fazer o quê? Qual que era o seu desejo? Quando você estava prestes a se formar, você tinha um objetivo?
O que foi que aconteceu que você mudou para regularização de imóvel? Não, o desejo, eu acho que era o desejo de todo estudante de engenharia, né? Conseguir um estágio em uma grande construtora, em uma grande obra, ser efetivado, começar a trabalhar naquela construtora como engenheira. Esse era o meu desejo, na verdade. Só que no período de faculdade, eu comecei a fazer um estágio ali no 8º semestre. Eu fiz um estágio por muito pouco tempo, porque quando eu entrei no estágio, eu acabei perdendo esse estágio por conta da pandemia. Então veio a pandemia e pronto, eu fui demitida do estágio, eu tive que sair. Então eu fiz estágio por muito pouco tempo, esse estágio era direcionado a reformas. E eu vi que não era aquilo que eu gostava. Eu não gosto de, assim, estar na obra, eu não gosto de presenciar obra, essas coisas, sabe? Então eu pensei, Sim. bom, engenharia é só obra. Entendo. Exatamente. E aí a gente fica com aquela confusão de pensamentos. Eu faço engenharia, mas eu não gosto de obras? Como assim? Tem alguma coisa errada, Faculdade né? errada, né? Não encaixa, as peças não encaixam. Aí foi quando eu descobri, de fato, a regularização, e aí eu comecei, então, a aprender, né, a consumir todo o conteúdo gratuito da Leila. Falei, bom, acho que é isso mesmo que eu quero. E aí foi quando eu investi no curso pago e comecei a realmente ter o conhecimento de como que funcionava, né, o processo de regularização. Vi que era a parte burocrática, de papelada, de pré-obra que ninguém te conta. Vi que eu não precisava ter experiência para começar, que poderia começar de fato naquele exato momento, e que eu não precisava de uma oportunidade de emprego do mercado, que eu poderia eu mesma ir correndo atrás e fazer e começar a monetizar meu diploma. Então foi o que me brilhou os olhos, né? O poder de escalar o nosso negócio, o poder de monetizar meu diploma sem precisar de uma oportunidade de uma construtora, de alguém do mercado. Sim, e é aquela coisa, né? Em plena pandemia, a gente vendo várias empresas fechando, várias grandes empresas falindo, e aí bate até aquela dúvida: será que eu tô fazendo alguma coisa certa? Porque eu tô conseguindo tantos clientes, né? E é justamente no período de maior inflação, no período de maior crítica econômica do país, as pessoas buscam a negociação imobiliária, né? O mercado imobiliário tende a se aquecer cada vez mais, sem contar que a parte de regularização de imóvel tem se tornado cada vez mais cultural. As pessoas têm aumentado o nível de consciência da importância de se fazer uma obra documentada, a segurança que aquilo ali proporciona para a família de quem vai habitar o imóvel, e cada vez mais a busca por profissionais para documentar antes de iniciar suas construções tem aumentado bastante. Parabéns por você ter chegado até aqui, com certeza você vai brilhar e vai voar muito mais. E agora vamos para o que interessa, vamos para a prática, vamos mostrar para essa galera que está nos assistindo por que a Larissa foi escolhida para ser a engenheira de abertura do primeiro episódio desse nosso quadro, se esse projeto fosse seu. Lari, vamos mostrar para eles, você comentou sobre o seu primeiro caso que você fez parceria. Eu achei legal, achei interessante. Só para vocês saberem, a Larissa vai mostrar alguns casos para vocês aqui e a gente vai se aprofundar em um que ela escolher, que seja um caso que ela julgue agregar bastante conhecimento para quem está iniciando na área, tá? Então, eu vou fazer pergunta para ela, vou falar para ela como é que eu faria no lugar dela, se tiver errado, se tiver certo, a gente vai conversar aqui como se fosse realmente uma correção. Como se eu estivesse fazendo uma mentoria e corrigindo o projeto dela. E ela se disponibilizou a vir aqui e eu quero que você me ajude nessa, claro, sempre no intuito de enriquecer o conteúdo e não de criticar ou de apontar os erros do colega, né? É muito importante que a gente venha para esse quadro com essa visão de crescimento profissional, de ajudar uns aos outros para que a gente consiga cada vez mais transformar a construção e fazer com que a regularização de imóvel, que a legalização de obra seja um serviço alcançado por todos. E pare de ser aquele, né? Ah, só contrata engenheiro, só contrata arquiteto quem é rico. Não, gente. Dá para ser para todos, desde que nós profissionais saibamos entregar o conteúdo de qualidade para nossos clientes, né? Então, chega de enrolação, vamos lá. Conta pra gente, por favor, o que aconteceu com esse seu primeiro caso. Você contou que você ainda não tinha o CREA, estava com um pé na graduação e um pé na formatura. E aí, você assistindo os meus cursos gratuitos, você já conseguiu começar a se divulgar e conquistou esse cliente. É isso que você falou? Isso, exatamente. Porque eu comecei a fazer a divulgação ali no Instagram. É lógico que a gente tem um começo, né? E o começo, ele tende a ser um começo da forma errada. Então, eu comecei a fazer a divulgação da forma errada, até realmente aprender e dominar as técnicas de vendas. Então, eu comecei a fazer a divulgação ali do meu jeito mesmo, porém, mesmo do jeito errado, eu consegui captar o primeiro cliente. Então, o importante é você começar também, né? Entende? Deixar essa mensagem aí para o pessoal. Sim, então, eu comecei a... Obrigada por essa mensagem.
mensagem. Então, eu comecei a fazer a divulgação no Instagram, e aí foi quando surgiu o primeiro cliente. Na verdade, o Instagram, eu vejo que ele é muito focado para você conseguir parcerias, né? Não o cliente final, porque o nosso cliente final, ele é um público-alvo mais velho, porque são pessoas que já têm imóveis e querem regularizar. Essas pessoas geralmente são as pessoas mais velhas. Então, o nosso público-alvo são esse tipo de pessoas que muitas das vezes não estão no Instagram. Mas a divulgação no Instagram, ela ajuda demais na parceria e de outras pessoas que acabam te vendo e oferecendo o seu serviço. Então, foi isso que aconteceu. Foi um profissional que estava também perto de se formar, ele acabou acompanhando ali meu conteúdo, viu que eu estava começando a trabalhar com a parte de regularização, e aí acabou indicando um cliente dele para mim. E aí foi aí que eu comecei a fazer um estudo, né, e verificar se era possível de regularizar, mas foi meu primeiro cliente. Então, batia aquela insegurança, aquele medo, eu também não tinha nem pegado o meu CREA, não tinha nem assinado a colação de grau. Falei, e agora, o que eu faço? Ou eu vou, me arrisco e tento, né, porque eu estou estudando para isso, já estava fazendo o curso, ou então eu paro, fico travada, né, eu travo porque eu vou ter medo de atender o cliente. Falei, não, vou precisar, eu quero atender esse cliente até para ter um Vai com medo mesmo. Vou com medo mesmo. E fui. Só que aí eu também não poderia assinar, né? Porque eu não tinha ainda pegado o meu CREA. Então, eu precisei fazer parceria com um profissional. Então, é bem interessante, porque o primeiro projeto, ele apareceu quando eu ainda não tinha meu CREA, eu precisei fazer parceria com um outro profissional para ele conseguir assinar e assumir a responsabilidade técnica. Então, ele acompanhou todo o processo. Ele também não tinha entendimento da parte de regularização. Então, eu tive que me desdobrar de verdade. Sim, e isso é legal para mostrar para as pessoas que são estudantes, né? Que dá para você levantar grana, dá para começar a faturar, monetizar, mesmo antes de você se formar. Independente do período que você estiver, desde que você entenda o conteúdo que eu ensino, desde que você tenha as técnicas da regularização, você consegue fazer vários processos para que os profissionais habilitados de engenharia, arquitetura, o profissional técnico habilitado possa conferir e assinar, que foi o que aconteceu com você, né? Só que você ainda teve que ensinar o seu colega para conferir, porque nem saber conferir ele sabia. Então, você fez um trabalho duplo. Sim, porque ele tinha um conhecimento mais de obras, na verdade, né? Não atuava nesse nicho de regularização. É muito difícil você encontrar alguém que trabalha somente com isso, né? Somente com regularização. É por isso que no mercado é bem comum. Muito, é bem comum no meio que eu vivo, profissionais que fazem obras financiadas, que têm construtoras, eles terceirizarem, eles pagarem para outras pessoas fazerem os projetos. O que não está errado, mas uma vez que esse profissional sabe fazer, ele consegue contratar um estagiário, ele consegue contratar uma equipe técnica, até mesmo um profissional formado, habilitado, e ele vai pagar bem menos do que fazer a terceirização, né? A gente entrar, fazer as contas ali e verificar o que está compensando eu adquirir ou terceirizar, né? E você tem projeto para mostrar para a gente desses casos? Bora, vamos lá, tenho sim. Vou mostrar esse meu primeiro projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é esse aqui. Se ele estiver um pouquinho feio, não julguem meu projeto, porque foi meu primeiro. Bom, então aqui é o projeto do imóvel do cliente, meu primeiro projeto, então foi a primeira aprovação. Aqui eu fiz somente o do imóvel do meu cliente mesmo, porque eu verifiquei na prefeitura que eu não precisava fazer o levantamento do imóvel vizinho. Por quê? Porque já havia um desdobro ali, já havia uma divisão, né? O meu cliente ele já tinha o IPTU separado e ele também já tinha a documentação separada. Então, aqui, o que foi que aconteceu? Esse meu cliente, ele denunciou o vizinho, e o vizinho foi e denunciou o meu cliente. Então, foi uma troca de denúncias. Foi uma troca de denúncias ali, então os dois precisaram regularizar, né? E por que eles se denunciaram? Porque o vizinho, ele acabou levantando uma parede que tampou o sol do meu cliente. Tá. Então, assim, ele levantou uma parede ali, na verdade, o muro, ele tem uma altura mínima, tem que ser 2,20 metros, você não pode subir mais do que isso, a não ser que permita o acostamento da edificação. Tem que verificar se permite ou não. Mas esse vizinho, ele acabou subindo esse muro de 2,20, pegou no muro do meu cliente mesmo, nem fez o muro dele ali no terreno, pegou no muro do meu cliente e subiu. E nisso que ele subiu, ele acabou tampando o sol, tampando a ventilação da sala do meu cliente. E aí, por isso que meu cliente foi e denunciou esse vizinho, em contrapartida, foi e denunciou meu cliente também, porque ele tinha uma parte irregular.
Demais, legal isso, hein? Mais Sim. serviços para a gente. Lari, e de qual cidade que são essas legislações? Que é importante a gente ressaltar para as pessoas que essa altura máxima do muro, ela é uma informação pertinente ao Código de Obras do município de São Vicente. São Esse projeto Vicente. aqui, ele foi de São Vicente, ele foi aprovado Tá, em São Vicente, inclusive ele foi aprovado através da anistia. O que é a anistia? É a lei que perdoa as construções irregulares. Então, a gente conseguiu fazer a aprovação deste projeto aqui, por quê? Porque aqui, vocês podem perceber, no segundo pavimento, ele encosta em um lado do recuo e também encosta do outro lado. E pela lei de São Vicente, não é permitido. Você pode encostar em um dos lados, e ele acabou encostando nos dois. Então, a gente precisou regularizar através da anistia, por conta desse detalhe aqui. Legal, legal. E qual foi a regularização que foi feita aqui? Foi a parte do abrigo de autodescoberto, porque ele cobriu a garagem, e garagem também entra como era construída e precisa ser regularizada. Então, a gente precisou regularizar essa garagem aqui. A gente precisou regularizar um banheiro que ele construiu no segundo pavimento no recuo e mais um closet. E aqui atrás também, na edícula, ele fez algumas modificações. No município de São Vicente, quando tem alguma modificação, seja de porta ou de janela, precisa também ser feito a modificação do ambiente e é cobrado por isso também. Então, aqui, essas rachuras listradinhas são as rachuras da parte que já estava aprovada. Já essa parte aqui que está em xizinho é a parte modificada. E a parte que está pintada em sólida é a parte do acréscimo. Aqui também. Legal. Então, já existiu uma construção, na hora que ele recebeu a notificação, ele precisou regularizar as adequações que ele fez. E para essa prefeitura, em específico, ela exige o projeto completo, a gente está vendo aí o projeto completo na tela, e esse projeto completo, para essa prefeitura, eles não aceitam quando tem alteração do nome do cômodo, né? Se você substituir onde é o closet por um banheiro, por exemplo, para essa prefeitura precisa vir com um processo de regularização e adequação da planta, certo? Na verdade, se você for mudar também algo da compartimentação, você abriu uma porta, você abriu uma janela, então você já modificou o ambiente. Por exemplo, aqui, uma suíte, essa suíte aqui era toda fechada, ela não tinha essa porta aqui. Porém, eles abriram uma porta para ter acesso ao closet, que foi construído. Então, esse ambiente aqui, ele entrou como modificação. Então, ele também foi cobrado como modificação, essa parte aqui como acréscimo. Isso já não é tão comum, né? Na maioria dos casos, a gente precisa colocar as adequações de abertura somente quando elas influenciam na iluminação e na ventilação. No caso de uma porta que vai abrir para dentro de um armário, ela não vai contribuir na iluminação e na ventilação. Mas para essa prefeitura precisou sofrer a adequação de projeto. Ruim para os clientes que gostam de fazer reforma sem projetos, bom para nós, que cada reforma pequenininha, por menor que seja, nós iremos ter clientes, iremos ter mais faturamento para o nosso escritório, né? Exatamente. É importante ressaltar que isso realmente é do município, porque, como eu atuo em algumas prefeituras aqui da Baixada Santista, a prefeitura de São Vicente exige. Já de Santos, não exige. Então, a de Santos, mesmo que você mudou, demoliu todas as paredes dentro do imóvel, eles não querem saber do projeto. Eles querem somente se teve algum acréscimo de área. Só estão preocupados com o IPTU. Exatamente. Legal. Lari, você falou que esse projeto você fez quando você ainda não tinha o CREA, super recém-formada, fez em parceria. Você acha que você cobrou o valor certo nesse projeto? Não. Não? Qual foi o valor que você cobrou? Não, eu cobrei 2.000. Hoje em dia eu não cobro esse valor para poder regularizar os imóveis. Cobrei R$2.000. E detalhe... Há 1 ano e meio atrás, praticamente, né? Exatamente. E detalhe, como foi meu primeiro projeto, eu tinha muita insegurança de atender o cliente, né? Eu não me sentia capacitada, eu tinha muita insegurança, porém eu fui, com a coragem mesmo. E aí, quando eu fui apresentar a proposta para esse cliente, eu fui apresentar pessoalmente. E aí eu entreguei a proposta ali para o meu cliente e não apresentei nada, eu só entreguei a proposta e ele ficou folheando, querendo pular para o preço logo, né? Querendo saber quanto que eu iria cobrar. Eu não expliquei meu trabalho, simplesmente entreguei uma folha de papel ali na mão dele. Ele olhou o preço, o valor, né, na verdade, e falou: nossa, que caro. E aí eu não sabia nem como me justificar. O que eu vou falar agora? Porque meu primeiro cliente, eu não tinha experiência
da vivência ali do dia a dia, de como que funciona, de como que eu conduzo um diálogo ali com o cliente para poder fechar um contrato. E nisso, ele falou, nossa, que caro. Eu falei, bom, eu acho que está no preço, sim. Eu não sabia o que argumentar. Eu acho. Eu não sabia o que falar. Esse cliente, ele acabou fechando comigo porque era caso de intimação. Então, ele precisou regularizar, ele foi obrigado, sim, a regularizar, porque ele tinha prazo de 20 dias, e já estava perto do prazo, porque eu demorei ainda para poder fazer um levantamento, para ver se era possível regularizar, porque eu tive que ir na prefeitura, verificar se era possível, eu estava com medo de pegar e não conseguir regularizar, né, porque a gente sabe que tem que atender os parâmetros da prefeitura, então eu acabei demorando um pouco para apresentar essa proposta, porque eu precisava procurar parceiros para entrar no processo comigo, eu precisava ir na prefeitura verificar como que funciona o processo. Então, eu já entreguei meio que no prazo de vencer. Isso foi bom, por um lado, porque ele acabou fechando comigo, né? Porque estava perto do prazo, não tinha muito pra onde correr. Com certeza, você aprendeu muito no módulo de comunicação, né? Com certeza. Dentro do curso. Com certeza. E até hoje eu coloco em prática, né? Até hoje eu trabalho essa parte da comunicação com meus clientes para poder fechar os contratos. Bom, se esse projeto fosse meu, com certeza o que eu faria de diferente é o preço. E bem provavelmente ele não deve ter encontrado preços mais baratos do que o seu, mas tudo bem, como você mesma disse, foi um processo de aprendizado, você estava com medo, estava insegura, mas mesmo assim você conseguiu e parabéns por isso. Vamos para um próximo caso, então? Vamos. Vou apresentar para vocês agora esse caso aqui. Esse caso também foi meu segundo cliente. E como que funcionou? O que aconteceu com esse caso? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês na planta baixa. Por quê? Esse meu cliente ele entrou em contato porque ele queria dividir o IPTU. Aqui é um imóvel, aqui é a linha de divisão. Então, aqui a gente tem um imóvel e aqui a gente tem um segundo imóvel. E ele queria dividir o IPTU porque era cobrado um IPTU único aqui, sendo 2 imóveis e 2 famílias. E ele já tinha procurado por 2 profissionais para conseguir fazer essa divisão. E os profissionais falaram que não seria possível. Por quê? Porque o terreno, o lote, não atendia a área mínima para desdobro. No município de São Vicente, isso aqui também é de São Vicente, e no município de São Vicente, área mínima, 125 metros quadrados para cada lote. Então, aqui não atendia a área mínima, a possibilidade de fazer o desdobro já foi descartada, porém, ele queria dividir o IPTU, e eu fui estudar esse caso mais a fundo e verificar o que a gente poderia fazer, né? O que poderia fazer para ajudar esse meu possível cliente. Então, mais uma vez, eu fui na prefeitura, e como toda iniciante, a gente tira as dúvidas na prefeitura, né? Sempre a prefeitura acaba ali ajudando o corpo técnico, e eles me falaram que poderia fazer como um sistema de condomínio. No município de São Vicente, como que funciona? Eles aceitam fazer sistema de condomínio, mesmo que não tenha área comum. E o cartório, ele também aceita, porque ele entende que a área comum é a garagem, somente dividida por um muro. O que é interessante, porque não são todos os municípios que aceitam fazer a regularização dessa forma. Por exemplo, em Santos, eu não nem são todos que aceitam. Desculpa, nem são todos as prefeituras que aceitam a instituição de condomínio ou desdobro, né? Muitos casos como esse, eles acabam não conseguindo ser regularizados, porque não é de interesse da prefeitura e nem do cartório fazer uma legislação complementar como a que você tem em São Vicente. Você disse agora que em Santos não aceitaria? Em Santos não aceitaria. Olha em Santos, o parcelamento do solo é 200 metros quadrados para cada lote. E aí a gente tem uma cidade que é vizinha da outra, bem pertinho, coladinha, e a gente tem uma profissional que atende as 2 cidades. Se a Larissa não tivesse o conhecimento, se ela não tivesse prestado atenção quando eu falo que é necessário fazer o estudo de viabilidade técnica para cada situação, ela poderia muito bem chegar em São Vicente e falar, olha, em Santos a gente não consegue, então aqui a gente também não vai conseguir. Mas não, ela foi investigar, ela foi fazer o estudo de viabilidade, entender e ela conseguiu fechar um contrato de regularização. Continua explicando para a gente, então, em uma possibilidade que muitos outros profissionais deixaram passar, né? Exatamente. Então, aqui o meu desafio foi esse. Bom, não aceita desdobro. A gente é acostumada com o desdobro, dividir IPTU desdobro, já é automático isso, né? Porém, tem outras formas também de dividir o IPTU, e uma delas é o sistema de condomínio. Então, aqui, nesse caso em específico, a gente entrou com um sistema de condomínio. Porém, para entrar com esse processo, eu iria precisar regularizar os imóveis também. Os imóveis não tinham projeto aprovados. Então, eu precisei fazer o levantamento dos 2 imóveis, tanto dessa casa
aqui quanto dessa casa, que essa casa aqui é um sobrado, então tem a parte térrea e tem a parte aqui também do segundo pavimento. Já essa outra casa é uma casa térrea. Então, eu fiz o levantamento dos 2 imóveis, foi o meu segundo projeto, e dei entrada na prefeitura e consegui fazer a aprovação como sistema de condomínio, e o cliente conseguiu o resultado final, que foi a divisão do IPTU. Então, hoje, cada quem paga o seu IPTU de forma separada, e eles têm IPTU já no nome deles também, que antigamente eles não tinham. Muito bom, muito bom. Então, vou fazer só aqui a conclusão. Eles precisavam dividir o IPTU, o interesse deles era somente a divisão do IPTU. Então, quem já é atuante no mercado já se deparou com situações do tipo. A galera que está começando agora, saiba que um dos grandes motivos pelos quais os clientes nos procuram é para dividir IPTU, ou porque o IPTU está muito caro. As pessoas, elas são movidas a dinheiro, né? Não querem pagar tanto. Aí elas vêm com essa ideia de me ajudem a diminuir o valor que eu estou pagando. E nessa situação, a Lari fez para eles um contrato no qual ela fez a busca pela divisão do IPTU. Eles não levaram adiante a finalização da averbação em matrícula, porque o processo completo de regularização acontece em cartório, Receita Federal e matrícula. Então, o processo finalizaria se também tivesse dividido em 2 matrículas. O que é hoje uma matrícula única, virariam 2 matrículas. Porém, pelo que você conta, eles não tinham interesse, eles queriam somente dividir o IPTU e não te contrataram para fazer essa etapa e você conseguiu concluir de acordo com a necessidade, com as expectativas deles, certo? Exatamente, esses clientes só queriam fazer mesmo a divisão do IPTU, né? Eu até tentei oferecer também a parte de Receita Federal e de cartório, que eu faço também, entrego o serviço completo para os clientes, porém, o intuito deles era só dividir o IPTU por enquanto, e aí ter ali um suspiro, né, para depois cuidar da parte da documentação. Sim, porque realmente é uma grana alta para quem não está preparado. É comum também isso acontecer. Se esse projeto fosse meu, eu teria feito a mesma coisa que você. Não mudaria, não perguntei o preço ainda, né? Não perguntei o preço ainda. Até por enquanto não mudaria nada, justamente porque a gente tem que entender qual é a necessidade do cliente. Não adianta a gente querer forçar que ele faça o processo completo até a averbação de cartório, se eles não têm. Muitas vezes, dentro da Receita Federal, as pessoas precisam pagar 10, 15 mil e a pessoa não está preparada financeiramente para aquilo. A gente mora em um país no qual a maioria da população pertence a uma classe mais baixa financeiramente. É importante a gente ter o entendimento de quem é o nosso público-alvo e de como é que a gente vai conseguir resolver cada uma das situações. Como eu já fiz várias vezes, processo no qual o cliente tinha dinheiro para emissão só do alvará e ele precisava de um respiro para juntar dinheiro para conseguir emitir o habite, depois 1, 2 anos para fazer receita, e aí o processo todo demorava quase 3, 5 anos para conseguir fazer cartório. E quanto foi que você cobrou? Bom, esse foi o meu segundo, né? Então, o meu segundo, eu acabei cobrando 4 mil. Já melhorou? Mas, sim, 2 imóveis, porém um processo só. Acabei cobrando 4 mil nesse. Então, ficou mais ou menos 2 mil para cada um dos vizinhos. Sim, sim. Porém, também foi o único processo, né? Então, eu tive um trabalho só para poder fazer acompanhamento na prefeitura e tudo mais. Sim, isso é muito importante você falar, exatamente. São 2 proprietários ou mais, mas na verdade é um processo único. E 4 mil reais para você fazer esse desdobro, para você fazer essa restituição de condomínio com a regularização do imóvel, talvez esteja dentro do valor do seu município, né? O valor de mercado. Já não está tão ruim quanto o primeiro, que foi 2 mil reais, mas tudo bem, a gente está falando de serviços feitos há quase 1 ano e meio atrás, de uma profissional iniciante. Hoje você está evoluindo e com certeza você consegue colocar valor maior, uma entrega melhor para o seu cliente. Temos mais projetos para mostrar? Temos. Eu separei mais um aqui. Separei esse, que foi uma legalização, agora no município de Santos, que é o município onde eu moro. E aqui, o que foi feito? A gente precisou regularizar os acréscimos de área. Então, esse cliente aqui, ele apareceu através de uma parceria que eu tenho com uma imobiliária, que inclusive eu aprendi essa questão de parcerias também no curso da Leila, né? Como fazer parcerias com imobiliárias, corretores. Então, eu tenho parceria com imobiliárias aqui em Santos, e eu consegui esse cliente aqui através de uma parceria com uma imobiliária, que foi uma indicação. Então, aqui, o que a gente precisou fazer? É uma regularização, na verdade, em Santos, são nomenclaturas, né? Em Santos, a gente chama de legalização. Por quê?
porque é uma regularização que ela atende os parâmetros urbanísticos da prefeitura, porque Santos não tem anistia desde 2004. Então, toda regularização que eu pego, ela precisa atender os parâmetros da prefeitura. Questão de recuo, taxa de ocupação, altura de muro, tudo que tem na legislação da prefeitura, o imóvel precisa atender para eu conseguir fazer uma aprovação. Então, aqui a gente chama de legalização, diferente dos outros que eu apresentei aqui em São Vicente, e chama de regularização, porque é um processo... Que funciona a mesma coisa, né? Que só muda o nome, mas no final é a mesma coisa. Só muda a nomenclatura mesmo, mas isso também eu tive dificuldade de aprender no começo, porque eu ia para uma e ia para outra e ficava misturando as palavras. E aí o pessoal da prefeitura que me deu um toque. Não, Larissa, é legalização aqui. Mas, enfim, boa. Só para ressaltar também essa questão. Aqui foi um acréscimo de área que a gente fez. Então, o meu cliente ele já tinha essa área principal aqui de 46,50 metros quadrados averbada na matrícula. O que aconteceu? Qual foi o meu desafio desse projeto aqui? Ele tinha essa área averbada, porém ele não tinha um projeto e não tinha um habite para eu conseguir verificar aonde que estava, né, alocada essa área averbada. Então, eu fui na prefeitura, tentei desarquivar o processo, também não consegui, porque a prefeitura perdeu o processo. Infelizmente, isso é comum de acontecer. Se eu tentar desarquivar um processo, a prefeitura acaba perdendo. E eu pensei, bom, e agora? O que eu faço? Eu sei que tem uma área averbada, então teve um projeto aprovado. Como que eu vou representar isso em projeto? Porque eu não posso regularizar tudo, simplesmente. Meu cliente ele já pagou por uma área. Então, eu conversei com a prefeitura novamente, porque tudo a gente conversa com o corpo técnico da prefeitura, e a prefeitura me orientou, deixa eu mostrar aqui para vocês. A prefeitura orientou a seguir a planta cadastral. Então, aqui tem a planta cadastral, e a gente segue aqui a projeção da planta cadastral. Então, aqui, isso aqui não é imóvel do meu cliente, mas eu estou mostrando aqui a planta para vocês conseguirem ter uma noção. E aqui são imóveis geminados, a gente pode perceber que são um imóvel colado no outro. Então, aqui eu tive uma média. Eu falei, bom, aqui deve recuar 5 metros, aqui deve ter um recuo de 1,5 metro, que é o por lei, né? E tem uma construção aqui, vou puxar um pouquinho e ver onde que dá os 46,50 metros quadrados. Foi dessa forma, então, que eu consegui fazer essa projeção aqui, pela planta cadastral que não tinha um projeto aprovado. Esse projeto aqui ele é bem diferente do projeto que eu apresentei de São Vicente, por quê? Porque em Santos, eles não exigem as compartimentações internas. Então, eles não querem saber se demoliu parede, se aumentou vão, se colocou porta, janela, eles não querem saber de nada disso. Eles só querem saber a projeção da edificação. Então, por isso que esse projeto ele não tem porta, não tem janela, é só rachurado. É um projeto simplificado, que a gente chama. Então, a gente pode apresentar... Só uma implantação e a cobertura e um corte, foi isso? Isso, aqui. Corte, a implantação, cobertura, quadro de áreas. Esse quadro aqui eu coloco para facilitar o entendimento da analista, que é a taxa de ocupação, para ela ver que não extrapolou a taxa de ocupação, porque se extrapolar ele é indeferido direto também. Taxa de ocupação, o que seria? É o quanto eu ocupo aqui também no meu terreno. Então, todo o zoneamento, que é dividido por bairros ali, tem também essa taxa de ocupação. E aqui, no caso, 60% é o quanto a minha cliente podia ocupar dentro do terreno. E aí ela ocupou 0,55. Então, tudo ok. Ou seja, dentro. Legal. Muito bom. Então, e esse você... Desculpa, pode falar? Então, e essa minha cliente, na verdade, ela fez um consórcio, então ela comprou esse imóvel, e quem me contratou, né, quem contratou o meu serviço, foi a cliente que havia comprado o imóvel, não a proprietária mesmo. Então, eu tive que fazer correndo nesse processo, correndo que eu falo é apertando o pessoal da prefeitura, apertando o pessoal ali do cartório para conseguir, de fato, uma aprovação rápida e a minha cliente conseguir entregar as documentações para o banco, já que ela já tinha comprado o imóvel. Então, a pessoa que quis comprar o imóvel pagou para você fazer a regularização porque gostou do imóvel e já tinha feito a parte da transação bancária ali para financiar, certo? Isso, exatamente, é isso mesmo. Legal. E esse você fez quando e quanto você cobrou? Esse eu cobrei na faixa de 3.900, a parte de prefeitura. E aí, depois da prefeitura, eu fechei também a parte de Receita Federal e de cartório. Na Receita e no cartório, eu cobrei mais R$3.000. Foi a média. Então, quase 7 mil.
6.900 aí tudo. Isso, a gente conseguiu fazer ele em 7 meses. Legal. Essa aprovação. Uma casa térrea de quantos metros quadrados? Deixa eu ver aqui. 131,70 metros quadrados. Legal. Isso daí você já cobrou bem, né? Você já cobrou um valor para fazer só a parte de prefeitura e um outro contrato para Receita e o outro contrato para cartório, né? Sim, já sim. Interessante que na Receita também a gente conseguiu a decadência total do INSS. Então, a minha cliente não precisou pagar nada dos impostos da Receita. Tá. A gente conseguiu comprovar. E você cobrou uma porcentagem em cima por ter conseguido a decadência total ou você cobrou um preço único independente do seu serviço? Não, cobrei um preço único, independente do serviço. Não cobrei nenhuma porcentagem mais. Tá. Então, nesse caso, se esse projeto fosse meu, eu coloco o valor que o cliente deveria pagar na Receita e mostro para ele que com a contratação do meu serviço, ele vai conseguir se isentar de pagar, por exemplo, 15 mil reais, 10 mil reais. A gente sabe que são valores altos e eu coloco para ele uma porcentagem referente ao valor que a gente vai conseguir isentar. Para dar valor ainda mais no nosso serviço. Não é só simplesmente vou fazer a Receita Federal e você vai pagar o que tiver que pagar. Não, eu vou fazer de tudo para isentar você. Em troca disso, eu vou fazer um serviço mais premium, um serviço mais qualificado. E aí, talvez você cobrasse uma porcentagem que desse 800 mil reais a mais, tá? Nada muito grandioso, mas é para dar essa sensação de, poxa, ela fez realmente para isentar. Não foi um serviço que qualquer outro profissional poderia ter feito e a pessoa ia ter que pagar. Não, você tem uma qualidade a mais, você tem um diferencial no mercado e trazer esse seu diferencial à tona na negociação de venda, porque isso é uma negociação de venda. A gente sabe que a venda acontece porque a gente precisa solucionar os casos das pessoas e, principalmente, como ela estava com pressa, a gente tem a escassez. Então, você precisou parar o seu mundo, você precisou parar o seu escritório, os seus outros clientes para se dedicar exclusivamente a essa pessoa. Você se tornou a Larissa chata ligando na prefeitura, cobrando, pedindo para que o seu processo fosse antecipado por conta da situação da cliente. Isso também caberia um valor prêmio, um valor a mais aí, e é super correto fazer isso, inclusive explicar para o cliente, olha, eu vou conseguir fazer o seu mais rápido, mas para passar o seu na frente, vai ter um custo a mais, porque eu vou dedicar a minha hora trabalhada, eu vou focar esses 10 dias, esses 15 dias exclusivamente para você, eu vou trabalhar somente para você. Então, talvez de 3.900, 4.900, mais uma porcentagem na receita. E eu acredito que ela fecharia. Eu acredito que ela fecharia pela pressa. E outra, foi uma indicação. Como foi uma indicação, Lari, você veio com a carga de autoridade da imobiliária que te indicou. Isso é muito importante a gente ganhar essa consciência na hora de precificar. Quando vocês vêm com uma carga de autoridade de uma pessoa que já é referência para aquele proprietário, para aquele possível cliente, ele já confia em você. Ele não vai buscar outras possibilidades no mercado e, se buscar, ele vai buscar com o pé atrás porque foi recomendado o seu serviço. Então, ele sabe que é o seu serviço que vai valer a pena, que vai proporcionar para ele um pagamento a menos de impostos, como foi o caso que você fez, e o fato de conseguir a documentação muito mais rápido que outros profissionais. Porque se ela pagasse 2 mil reais em um outro escritório, a pessoa podia simplesmente falar para ela, beleza, mas o seu processo vai sair em 60 dias, em 90 dias, e a pessoa não ter os contatos certos, não ter a malícia, não ter o jogo de cintura, a expertise que você tem para conseguir fazer sair antes, e ela perderia o recurso do financiamento por falta de um profissional capacitado, tá? Então, fica aí essas técnicas para você aplicar como uma manutenção para os próximos. Se esse projeto, no caso, esse em específico, fosse meu, eu teria cobrado valores a mais nesses pontos, tá? E teria trazido também a minha comunicação para a pessoa entender que esses pontos a mais são porque realmente eu sou uma profissional diferenciada, que igual a mim, ela pode não encontrar no mercado. Sim, com certeza. É importante ressaltar que aqui em Santos, infelizmente, é um pouco desvalorizado, né? Eu sinto isso. Os profissionais acabam cobrando bem abaixo do valor de mercado, sabe? Eu já vi profissionais cobrando R$ 1.500, R$ 2.000 para conseguir fazer regularizações.
Então, eu não me comparo com esse tipo de profissionais. Eu sei do meu valor, eu sei do que eu entrego. O cliente ele tem a confiança ali de me contratar e eu estudo muito para conseguir entregar o melhor para o meu cliente. Então, eu sempre estou buscando especializações, né, porque eu já tenho um domínio da área que eu vou deixar e vou parar de estudar. Então, também, realmente, eu não acho justo você cobrar um valor ali abaixo do mercado. E eu não me comparo com esses valores do mercado, porque eu sei que tem muitos profissionais que acabam prostituindo a profissão. E é muito comum, quando a gente trabalha com regularização, pegar processos de assunção de profissionais. Por quê? Porque eles acharam que era um processo fácil, cobraram ali R$ 2.000 do cliente, não conseguiram entregar um resultado e largaram o processo no meio do caminho. Por quê? Porque o valor que ele cobrou não vale a pena continuar o processo até o final. Ele saiu perdendo. Então, nisso, ele acaba deixando o cliente de lado e não entrega o serviço. Então, com essa, eu aqui em Santos estou me tornando cada vez mais referência no mercado. Então, cada vez eu consigo aumentar mais o valor do meu trabalho, do meu serviço agregado. Então, isso é muito legal, muito interessante, porque as pessoas sentem confiança, né? Sentem confiança na comunicação ali entre o fechamento do contrato e também por eu ser referência, trabalhar somente na área de regularização. Então, eu garanto que a pessoa não vai ter nenhuma dor de cabeça comigo. Eu me garanto nessa questão, então eu consigo também cobrar um preço maior por conta disso. Ai, que linda! Que sucesso! Em menos de um ano você já estava fazendo dessa forma, né? Então não dá nem para falar que é agora, porque já vem acontecendo. Você vem se tornando uma profissional cada vez mais qualificada, mais expert, e não só em Santos, né? Porque você trouxe da região. Você trouxe aí casos para gente que você falou que você atende 4 cidades da região de Santos, o que te torna cada vez mais a sua autoridade cada vez mais longe. Fora os casos que você faz em parceria e atende as outras cidades do Brasil afora, né? Só orgulho de você, né? Muito parabéns por isso, viu? E vamos para mais um caso? Vamos para mais um. Quem está cansado aí? Quem está cansado? Conteúdo dinâmico, o povo não cansa. Então, bora para mais um. Não quero ver ninguém cansado. Quero ver todo mundo acompanhando aqui. Bora. Então, aqui é um projeto de reforma e modificação de uso. Esse projeto aqui, vamos até escolher ele para poder falar um pouco mais. Então, por quê? Esse aqui é um projeto comercial, é um projeto também recente. Ele é um projeto comercial, então ele era residencial. A gente fez a alteração do uso, a gente modificou o uso na prefeitura. E a gente fez algumas reformas, que eu vou explicar aqui para vocês, e também fez a regularização no corpo de bombeiro. Tá, então, explica pra gente, por favor, antes de você começar, por que é necessário fazer a regularização de um imóvel que vai se tornar comercial? Para as pessoas entenderem que a regularização não está só focada em documento propriamente dito, né? Não que não seja o documento, mas aqui no caso o objetivo da pessoa era conseguir abrir um espaço comercial. E aí os documentos eles vieram como consequência e não como objetivo. Tá ótimo, então. Deixa eu explicar desde o começo, né? Como que aconteceu. Essa minha cliente, ela me procurou para regularizar o seu imóvel porque ela pensou em vender o imóvel. Porém, ela viu que no mercado estava sendo desvalorizado esse imóvel da minha cliente. Então, ela desistiu da venda, ela passou ali um período, uns 5 meses tentando vender, acabou desistindo da venda e entrou em contato comigo novamente para poder abrir uma clínica de fisioterapia. Ela já tinha uma clínica alugada, essa minha cliente, e ela falou, bom, já tem uma clínica alugada, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu imóvel residencial em imóvel comercial e vou trazer a minha clínica para cá. E o que ela precisa para fazer isso? Então, ela entrou em contato comigo novamente, perguntando o que ela iria precisar para conseguir tirar o alvará de funcionamento. Porque qual é o intuito da pessoa quando ela abre um comércio em algum lugar? Ela quer tirar o alvará de funcionamento para trabalhar regularizada. E para conseguir fazer isso, tem alguns trâmites, alguns processos que a gente precisa fazer. O primeiro deles foi modificar o uso. Então, a gente precisou modificar o uso na prefeitura, porque na prefeitura estava como imóvel residencial. E a gente precisou mudar para imóvel comercial. E aí a gente fez... Então, eu fiz um estudo de viabilidade já para ela, para poder fazer essa alteração para uso comercial, porque a gente precisa adequar a questão de acessibilidade também quando a gente fala de imóveis comerciais. Então, eu precisei fazer esse estudo e vou mostrar aqui para vocês como que era o imóvel aqui no fundo.
Porque aqui no fundo, vocês podem observar em projeto, que só para ter um entendimento dessas cores, vou mostrar aqui. Tá. Enquanto vocês fazem as cores aí, deixa eu falar. Tá. O estudo de viabilidade técnica que a Larissa falou que ela precisou fazer foi, nesse caso, para identificar quais seriam os passos que ela precisaria ter para conseguir aprovar a regularização desse imóvel, sendo ele comercial. Então, ela fez o estudo de viabilidade técnica para conseguir modificar o uso e mais outros serviços que ela vai explicar aqui para gente, tá? Então, tudo que ela foi falando que ela fez, ela só soube que ela precisava fazer, porque antes de fechar contrato, ela fez o estudo de viabilidade técnica para o objetivo dessa cliente. Se o objetivo dessa cliente fosse outro, o estudo de viabilidade técnica seria para outros levantamentos. Então, nesse caso, ela vai explicar o que foi que ela viu como necessário para aprovação dentro da prefeitura e para aprovação na contabilidade do alvará de funcionamento comercial. Pode falar, está vendo sua legenda? Exatamente isso. A legenda aqui, só para conseguir ter um entendimento do projeto, amarelo, a demolir, vermelho, a construir e preto, existente aprovado. É importante também ressaltar que essa legenda aqui, ela pode variar de acordo com o município. Isso aqui é em Santos. Em São Vicente, eles não pedem cores. Então, tem essa variação também que a gente precisa observar. Então, vou voltar aqui para o você falou que seriam só as rachuras diferentes, né? Só as rachuras, exatamente. Então, tem essa diferença. Então, aqui, voltando para o projeto, o que acontece? Vou explicar para vocês o que aconteceu com esse imóvel. Aqui na parte do fundo, existia uma piscina. Essa piscina, ela não estava aprovada em projeto. O que estava aprovado em projeto? Essa parte aqui do fundo em preto aqui. Então, essa parte do fundo tinha em projeto aprovado na prefeitura e a piscina não. Só que a minha cliente, ela fez a demolição dessa parte aqui do fundo, que era uma área coberta, e construiu a piscina sem aprovar na prefeitura. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente iria precisar regularizar essa questão. A prefeitura não sabe que existe uma piscina. A piscina, eu deixei uma foto aqui separada também. Então, no local, tinha essa piscina aqui. E no projeto na prefeitura, era esse projeto aqui. Então, esse projeto na prefeitura tinha uma lavanderia e tinha um quartinho de empregada. Tinha essa construção aqui coberta. E no local tinha essa piscina. Uma aprovação também bem antiga, né? É, bem antiga, feita à mão, né? As relíquias. Então, o que a gente precisou fazer? Nessa situação, eu falei, não posso colocar piscina porque a prefeitura não tem um conhecimento da piscina. Então, não adianta eu colocar a piscina aqui no projeto. Eu preciso colocar o que a prefeitura tem conhecimento, por mais que não exista. Então, a prefeitura tem conhecimento dessa parte aqui do fundo. Então, eu coloquei como existente aprovado. E aí, aqui em vermelho, eu coloquei a construir, porque essa parte aqui realmente não tinha, nem no projeto aprovado e nem no local, e foi construído um pedaço aqui a mais para poder construir 3 salas comerciais. Larissa, cadê a piscina? Ela ficou coberta? Não. O que a gente precisou fazer? Tem a piscina aqui, a gente precisou cobrir essa piscina, aterrar a piscina. Por quê? Aterrar a piscina. Mas por quê? Judiação, né? Aterrar uma piscina. Tanta gente querendo uma piscina em casa, a gente aterrou a piscina. Judiação. Mas então, por que acontece? Aqui tem um decreto, que é o 13.166 de 79, onde diz que a piscina, quando ela é para imóvel comercial, precisa ter um afastamento de 1,5 m de todos os lados da edificação. Então, do fundo, da lateral, da edificação para a piscina, tem que respeitar o recuo de 1,5 m para a questão de acessibilidade, para a questão comercial, porque a pessoa tem que ter um espaço ali para sair da piscina, para se locomover. E essa piscina aqui, ela estava muito rente ao alinhamento do lote. Então, através do estudo de viabilidade, que a Leila explicou como que funciona, eu fiz o estudo e verifiquei, ou a gente traz essa piscina um pouco mais para cá, mas aí teria que fazer uma nova abertura, né, um novo vão, uma nova escavação aqui, e aterrar um pedaço dessa piscina, e ela iria perder um espaço, ou então cobriria a piscina e construiria mais 3 salas, já que é uma clínica estética, ela iria ganhar também mais espaço com mais salas comerciais ali, já que na parte do fundo também é um espaço grande.
Então, através do estudo já da minha cliente, com o bolso dela, com o financeiro, ela verificou que seria melhor cobrir a piscina, mesmo até porque a piscina ela traz manutenção, seria uma piscina menor por conta da legislação, que a gente teria que adequar. Então, ela verificou que seria viável tampar essa piscina, né, fazer o aterramento ali e construir as três salas comerciais. Então, foi assim que eu fiz o projeto. Desconsiderei a piscina. Perfeito. Fora. Você apresentou para ela duas opções de solução e deixou que ela escolhesse, sendo totalmente isenta, porque a gente não pode influenciar, né? Cada um sabe o que é melhor para o seu bolso e para a sua realidade. Parabéns. Sim, exatamente. Foi isso mesmo. Então, aqui no projeto, por isso que não tem a piscina aqui, a gente, então, entrou aqui com as 3 salas comerciais. Bom, aqui era a parte do... E aí você falou... Desculpa. E aí você falou que você não precisou identificar a demolição da piscina, porque o projeto existente já não tinha piscina, então a prefeitura não sabia que tinha. Se você entrasse com um desenho de uma piscina, aí a prefeitura ia te questionar e talvez pedisse para você entrar com o processo da aprovação dessa piscina ou cobrar multa pela construção de uma piscina que não havia sido notificada anteriormente, né? Exatamente. É por isso a importância... por isso a importância de desarquivar o processo antigo para verificar o que de fato estava aprovado. Porque se a piscina estava aprovada, a gente iria precisar colocar ali que teve um aterramento na piscina, né, que teve toda a parte ali do fechamento da piscina para construir as salas. Mas se ela não estava aprovada, não teria o porquê apresentar isso para a prefeitura, até por uma questão estratégica mesmo. Legal. Então, seguindo aqui, vou passar aqui para a parte da frente. Quando é projeto comercial, a gente precisa adequar ele de acordo com as normas de acessibilidade. Então, a gente precisa de vagas, né? Vaga PNE, e a gente também precisa de rampa de deficiente físico. Essa rampa aqui também foi um desafio, porque é onde que eu iria alocar essa rampa, né? Eu pensei em colocar ela reta aqui, porque ela tem uma inclinação mínima, que é de 8,33. Tá. Aí foi demais. Pronto. Ela tem uma inclinação mínima, que é 8,33 pela NBR 9050. Então, eu precisava adequar essa rampa aqui em algum local daqui do projeto, lá do imóvel. Eu pensei em colocar a rampa reta, porém, a gente ia perder uma vaga de garagem aqui. Então, a solução foi fazer a rampa desta forma aqui. E aqui vai ser uma rampa móvel também, que não está representada em projeto, para poder acessar a parte dos fundos. Então, aqui tem uma rampa de acessibilidade, feita em concreto mesmo, e aqui tem uma rampa móvel que não precisa representar em projeto. Então, legal. Aqui a gente colocou as 2 vagas, a vaga de cadeirante e mais a vaga normal. Aqui, o que acontece? Na legislação de Santos, quando o imóvel ele tem mais do que 8 metros de testada, nesse caso aqui ele tem 9 metros de testada. Quando o imóvel ele tem mais do que 8 metros de testada, você não pode encostar de nenhum dos lados. Você tem que recuar 1,5 metro de ambos os lados. Larissa, por que está encostado, então, no fundo? Né? Vamos questionar isso. É porque aqui no fundo é caracterizado como edícula. Edícula você pode encostar de todos os lados, na parte lateral e na parte do fundo também, não tem problema, porém tem que recuar 1,5 metro da edificação principal. E tem uma altura máxima também que você pode seguir, que é 3,60 metros. Então, aqui foi caracterizado como edícula. Até aí, tudo bem. Agora, aqui não poderia ter acostamento, aqui no recuo lateral. Então, o que a gente fez? A gente colocou essa parte aqui como terraço, porque o terraço ele pode ser encostado. Ele tem uma abertura aqui, né? Ele tem um vão livre de passagem, ele entra como uma passagem coberta, e aí a cliente ganha um espaço aqui. E essa área, que como já era uma área construída, a gente deixou ela como um terraço, e a cliente ganhou um espaço ali para tomar um café, para fazer alguma coisa ali também com os clientes dela. Legal, muito bom. Então, entrando aqui, a gente tem um banheiro acessível, porque tem que ter banheiro de acessibilidade também, quando é imóvel comercial, e 2 banheiros, que é um feminino e um masculino. Certo. Só um detalhe também, que esse projeto aqui, a gente tem as paredes a demolir. Por quê? Porque no outro projeto constava essas paredes, e no local não. Então, a gente representou aqui como a demolir. Sim. Agora, legal você falar isso, para que as pessoas entendam que não houve um processo de demolição. Pode ser que nem tenha sido construído. A pessoa aprovou um projeto e o projeto foi feito totalmente diferente. Mas para a prefeitura, a gente precisa entrar como se estivesse sendo demolido, para que eles tirem isso do layout e façam a substituição do projeto para a realidade do que é hoje.
Exatamente, porque a prefeitura ela tem um projeto lá aprovado. E a prefeitura ela acha que o que está construído lá no local é aquilo que tem no projeto aprovado. Então a gente precisa Fria, sempre né? se basear no projeto aprovado. Bom, aqui no segundo pavimento, esse pavimento aqui ele é restrito a funcionários, então a gente não precisou adequar a acessibilidade aqui na parte de cima também. Então aqui a gente Pode tem dar sala mais de um. Aí, funcionários, obrigada. depósito, vestiário. Aqui a mesma coisa. No local já tinha esse banheiro aqui construído. Porém, no projeto que estava aprovado na prefeitura, era um terraço. Então, a gente precisou fazer como se fosse uma construção nova, para a prefeitura entender o que seria aqui. Então, não foi a regularizar, né? Foi a construir mesmo, porque é um projeto de reforma. Tá. É importante a gente ressaltar que você deixou no pavimento superior restrito somente a funcionários, porque ele não aprovaria, não seria aprovado se fosse aberto ao público. Você quer colocar o porquê dessas não aprovações? Não, exatamente. Por quê? Porque senão teria que ter acessibilidade aqui na parte de cima, então, no mínimo, teria que ter um banheiro acessível, teria que ter uma plataforma elevatória aqui na escada para o cadeirante conseguir subir também, porque todo imóvel comercial ele precisa atender a acessibilidade em todos os pavimentos, porque uma pessoa cadeirante ela precisa ter acesso a todos os pavimentos. Então, teria que ter uma plataforma elevatória, e teria que ter também na escada 1,20 m por conta da questão do corpo de bombeiro. Eu também fiz o CLCB aqui do corpo de bombeiro. Nesse estudo de viabilidade que eu fiz, eu coloquei todo o serviço que eu iria precisar fazer, eu vou conversar mais um pouco a respeito sobre. E no corpo de bombeiro teria que ter 1,20 m na escada. Então, como também a escada não atende e também não teria como alocar um banheiro aqui acessível, a gente deixou com um acesso restrito somente a funcionários. E como criou 3 salas na parte de baixo, ficou um espaço grande aqui na parte de baixo e consegue deixar só para funcionários também na parte de cima. Sim, sim. Muito bom. Parabéns por esse projeto. Tem mais coisa para mostrar dele? Então, aqui do projeto não, só tem os cortes mesmo. Ele já é um projeto completo, né? Ele já é um projeto completo, exatamente. A arborização aqui, que é exigida aqui no município de Santos. E, bom, o que foi feito nesse projeto, quando eu fiz o estudo de viabilidade, o que eu verifiquei que iria precisar? A gente iria precisar elaborar o projeto de modificação. Então, esse projeto aqui, pode ver pelo título, ele é um projeto de com acréscimo de área... Aí. Foi? Ele é um projeto de reforma com acréscimo de área e modificação de uso de residencial para comercial. Então, a gente precisou modificar esse uso na prefeitura. A gente precisou entrar também com a regularização no corpo de bombeiro, que é o CLCB, que é o certificado de licença de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, exatamente. A gente precisou entrar também com a regularização, por quê? Porque a prefeitura, quando é imóvel comercial, eles exigem também a regularização no corpo de bombeiro. Então, eu já agreguei mais um serviço aí para essa minha cliente. E a gente também precisou entrar com o PGRCC. O que é isso? É um projeto de gerenciamento de resíduos. Aqui em Santos, toda reforma, toda obra, toda demolição que vai acontecer precisa da aprovação da SEMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente precisou fazer o PGRCC. Eu posso mostrar aqui para vocês também como que funciona um. Deixa eu abrir aqui. Nesse caso, somente porque teve reforma, né? Se fosse uma regularização tradicional sem reforma, você não precisaria fazer esse documento. Quando é uma regularização aqui em Santos, legalização, a gente precisa entrar com a isenção do PGRCC, na verdade, dizendo que não vai ser gerado entulho, porque sem essa isenção ele também não consegue tirar o habite. Então, a gente precisa entrar com a isenção também deles. Eu adorei essa ideia. Dê mais um aí, por favor, para a gente ver sua tela, que tá bem pequenininha. Tá, vou descer aqui para poder mostrar para vocês. Mas essa aqui é a Lei Complementar 792 de 2013. A gente utiliza aqui em Santos. Gente, ela é exclusivamente de Santos, tá? Não vai querer dar pausa aí e usar essa lei para o seu município, que vai ser outra coisa. Sim, tem municípios que são feitos de forma online também.
Em São Vicente é feito de forma online, tem um site da Sigor, né, da CETESB, a gente preenche ali tudo de forma online, mas em Santos é um pouco do tempo da pedra, né? Então tudo é feito ali, é no papel mesmo, tem que levar um pouco a tempo, não é tudo na prefeitura que resolve, então é um pouco mais burocrático por conta disso. E a aprovação do meio ambiente, então, o que a gente precisa fazer? Como foi caso de reforma gera entulho. Então, eu preciso explicar a destinação desse entulho. Aonde que a pessoa vai descartar o entulho final? Eu preciso explicar para a prefeitura, explicar para a SEMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que vai ser descartado de forma regularizada. Então, por isso que eu preciso dessa planilha aqui descritiva de resíduos sólidos. E como que funciona aqui? Aqui eu tenho um projeto, eles chamam de projeto, mas não é bem um projeto, é uma planilha, né? Projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil. Então, aqui eu tenho a classe dos resíduos, classe A, B, C, D. Aqui não tinha classe C, então eu já pulei para D. E aí eu preciso colocar a caracterização. Então, se é madeira, se é tijolo, se é bloco, se é plástico, papelão, o que é, né? Essa classificação, o que é esse material que vai ser descartado. Então, aqui eu coloco... E todas essas informações você pega dentro da legislação municipal, né? Para identificar o que é de cada classe e cada categoria. Nessa lei complementar mesmo que eu pego. Já tenho explicado nela mesmo também. Perfeito. E aqui tem um depósito transitório. Então, aonde que a pessoa vai guardar esse entulho até o descarte final, né? Até a caçamba ou o caminhão ir retirar o entulho. Aqui, no caso, eu coloquei que iriam guardar na garagem. Como granel. Como assim granel? Um saco de entulho guardado ali. Então, você coloca como que ele vai ser acondicionado, né? O acondicionamento dele, se é granel, lata, como que vai ser guardado esse entulho. Aqui a unidade, a gente considera sempre a unidade de metro cúbico e a quantidade total. A quantidade total a gente faz uma estimativa, né? Porque nunca tem como saber ao certo quanto vai ser gerado de entulho. Então, a gente faz uma estimativa para ter uma noção de quanto vai ser gerado de entulho e colocar aqui. Então, aqui a gente coloca também o descarte final, a quantidade que vai ser descartada e o local que vai ser descartado. Então, preciso colocar o nome da empresa também, onde vai ser descartado. Aqui na reutilização, se a pessoa for reutilizar entulho, ela pode preencher aqui também. No caso, isso aqui foi um descarte final, foi descartado, então a gente preencheu com a empresa que iria receber esse entulho. E aí aqui tem um cronograma de remoção também. Além daquela planilha descritiva, né, do que vai ser gerado de entulho, a gente precisa fazer também um cronograma de remoção. Então, essa obra eu coloquei como estimativa 3 meses, porque é uma obra relativamente simples, né? Só de acréscimo diário que vai ter mesmo ali a parte do fundo, que é uma edícula. Então, eu coloquei 3 meses chutando por alto. E aqui a gente tem se os resíduos vão ser separados para ser transportados. Eu coloquei que não, porque a pessoa mistura tudo no saco de entulho mesmo, acaba não separando os resíduos. Então, aqui a gente tem um cronograma de remoção, e aí você tem que estipular quanto que você vai remover de entulho por mês. Então, por exemplo, de concreto, 0,40 metros cúbicos. Então, no primeiro mês vai tirar 0,20, no segundo mês tira 0,20. Isso é uma simulação, né? Quanto que a gente acha que vai ser gerado ali de entulho por mês. Então, a gente entrega esse cronograma e entrega também aquela planilha descritiva da parte de cima. A parte do PGS... Se você fizer mais rápido, também não dá nenhum problema, não, né? Porque uma obra pequena, aí você fez em 20 dias o que você falou que faria em 3 meses. Não tem nenhum problema. Que não poderia fazer em mais tempo. Não tem nenhum problema, porque quando terminar a obra, eles emitem um CTR, que é um documento, né, dizendo que o entulho ele foi descartado de forma corretamente. A empresa que recebeu o entulho, ela acaba emitindo esse CTR, e aí a gente consegue dar baixa lá na SEMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Dando baixa na SEMAN, a gente consegue dar baixa na prefeitura, é uma coisa ligada com a outra. Legal, gostei disso. É burocrático, né? Eu também gosto. É burocrático, mas realmente força com que as pessoas façam da forma correta para proteger o meio ambiente. A gente sabe que, no final, todo mundo consegue burlar o sistema, mas quem quer trabalhar corretamente tem mais uma garantia e mais um estímulo para trabalhar corretamente. Sim, com certeza. Eu também gosto bastante, também gosto dos municípios que adequam a parte online, né? Porque também poupa o nosso tempo, a gente preenche ali tudo de forma online, também é um processo mais rápido de ser trabalho, então é bem legal também. Sim. Lari, você vai apresentar mais alguma coisa desse projeto? Tem mais alguma pergunta dele? Eu quero saber de você quanto que você cobrou para fazer esse serviço
Lembrando que ele inclui bombeiro, né? Então, você fez o CLCB, que é a licença do Corpo de Bombeiro para o estado de São Paulo. Se que você que está assistindo for de outro estado, talvez o seu estado não aceite o CLCB, mas é o AVCB. Nesse caso, o CLCB é um CLCB de baixo risco. De baixo risco. Então é o bem mais fácil de ser feito. A gente faz ele online, preenche o formulário e já sai instantaneamente ali para a gente a liberação. Então, acho que não precisa nem mostrar ele. Perfeito, legal. Então, você fez projeto de aprovação de reforma e a regularização em um único processo, certo? Isso, exatamente. E o seu objetivo era a regularização total até o cartório. Você fez prefeitura, receita e cartório. Não, esse processo foi somente prefeitura. Porque o objetivo da minha cliente seria modificar o uso para conseguir tirar o alvará de funcionamento. Então, foi somente a parte da prefeitura. Legal. Então, prefeitura e corpo de bombeiro foram os serviços que você fez para esse processo. Isso. E meio ambiente. E meio ambiente, que aí é obrigatório, né? Não tem como você fazer prefeitura sem meio ambiente. Tá. E quanto que você cobrou para fazer esse processo? Esse processo aqui, eu cobrei R$8.000. É importante. Olha, muito, hein? Sim, sim. Eu consegui incluir mais um serviço, que foi a parte do corpo de bombeiro, que eu comecei a fazer, né? Então, eu consegui também agregar esse tipo de serviço. A cliente conseguiu resolver tudo que ela precisava com uma profissional só. Então, eu cobrei R$8.000. E é importante ressaltar que, quando essa minha cliente ela me procurou novamente para poder fazer o orçamento e ver quanto queria sair essa regularização, ela falou: Larissa, eu cotei com 2 profissionais. Os 2 são mais baratos que você. Só que eu vou fechar contigo, porque não restou dúvida do seu contrato, da sua proposta. Olha que legal. Autoridade, né? É o que a gente falou ali no começo, de você se tornar cada vez mais uma profissional expert, uma profissional de autoridade, uma marca de confiança, e as pessoas elas vão te contratar porque sabem que você vai isentar o imposto, porque você vai conseguir antecipar o processo, porque elas têm confiança de que o que você está fazendo é coerente, elas não vão ter dor de cabeça mais para frente, né? E a propagação da informação ao contrário também é verdadeira. Quando as pessoas tentam fazer processo e não conseguem, mancha os nomes também. Claro, gente, tem processo que vai ser indeferido. Não tem como a gente garantir sempre que o processo vai ser aprovado. Mas se o processo for indeferido, é importante que você entenda para explicar para o cliente, para que o cliente entenda que todas as vias foram tentadas. E não houve jeito, a não ser que ele faça uma demolição, que ele faça uma adequação, uma reforma, como foi o caso da sua cliente, por exemplo, que você falou que ela fez o desmanche da piscina. Sim. Quem que quer desmanchar uma piscina, gente? O processo, se a Larissa tivesse dado andamento com o processo com a piscina, ele seria indeferido. Mas ela é uma excelente profissional, já identificou logo de imediato, explicou a importância para o cliente, colocou que as únicas opções seriam apenas reforma ou o fechamento da piscina, e ela entendeu porque havia a consciência do que ela precisava, né? A abertura da empresa dela era uma necessidade maior, um objetivo maior, e ela estava capaz ali de fazer qualquer coisa dentro, obviamente, do funcional, da realidade, né? Não é qualquer coisa do tipo pôr o prédio para baixo. Claro que a gente não é tão doida assim, né? Excelente, parabéns por você já ter conseguido pegar um caso tão complexo, um caso que exige muita maturidade profissional. Hoje você já consegue fazer tudo sozinha. Eu vou contar aqui para eles. Gente, esses dias ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp falando: pelo amor de Deus, eu tô precisando de uma equipe. Eu não sei se agora é a hora de eu contratar estagiários ou contratar profissionais formados. Tô com muita dúvida porque eu não sei como que funciona essa contratação. E a gente conversou tal, mas eu senti uma emoção muito grande por receber uma mensagem de uma aluna tão precoce, né? Você começou ali esses dias, em agosto de 2020, e agora você já está num nível no qual a sua preocupação não é mais se eu vou ter cliente, a sua preocupação hoje é como eu vou dar conta dessa quantidade de clientes que está aparecendo, como que eu vou dar conta de treinar um time, de treinar uma equipe. E para mim esse é um elogio mais sincero, eu não preciso de palavras, eu preciso de ações, né? Quando eu vejo que vocês estão em ações, em movimento, e esses movimentos são proporcionados pelo ensinamento que eu trouxe para vocês, para mim esse é o elogio mais sincero, eu não preciso de mais nada disso, isso já é suficiente
para eu dormir tranquila e falar, estou conseguindo. A minha missão era conseguir transformar a construção civil e levar a regularização para mais pessoas. Eu estou conseguindo com a ajuda de toda essa galera aí que se dedica e me escolhe como professora. Muito obrigada por isso e parabéns. Maravilhosa. Para a gente finalizar, Para a gente finalizar, eu vou pedir para você responder algumas coisinhas. Primeiro, como é que você consegue tanto cliente? Para quem está assistindo a gente ainda tem esse desafio de, tá, beleza, mas da onde vão vir esses clientes? Quais são as técnicas que você usa? Como é que você consegue como você conseguiu se tornar uma referência premium, uma referência expert de mercado na região de Santos, litoral de São Paulo? Então, vamos lá. Só voltando um pouco no que você tinha falado, né, da parte de delegar, de fazer equipe, é algo que eu tenho passado realmente aqui, tanto que os projetos, hoje em dia, eu não consigo mais ficar no operacional, né, então os projetos eu delego, eu acabo terceirizando por conta disso. Hoje em dia eu não consigo mais parar e ficar fazendo os projetos, né? Vai chegar uma etapa, uma fase que você não vai conseguir parar e ter tempo para isso, porque demanda tempo, e você vai acabar precisando delegar algumas funções que você até gosta de fazer, porque eu gosto de fazer projeto, eu gosto de colocar minha música ali, projetando, mas são coisas que a gente precisa, às vezes, acabar deixando de lado para conseguir crescer. E eu, hoje, foco mais na parte estratégica. Então, eu quero cada vez mais focar nessa parte estratégica, porque é isso que vai me trazer resultados, né? Eu estar sempre à frente, porque eu sou o coração da empresa. Então, se eu não estou à frente, eu não consigo prospectar mais clientes. Então, já entrando nessa questão aí da prospecção de clientes, como que eu faço? Eu utilizo muito as mídias sociais. Eu acho que hoje 95% dos meus clientes eles vêm através das mídias sociais. O que seria o Instagram e o Facebook. E muitas das técnicas eu aprendi com a Leila no curso dela. Porque, gente, tem um módulo completo somente de prospecção, tem um módulo somente de parceria. Vocês não estão entendendo o conteúdo maravilhoso que é. Então, eu comecei a aplicar essas técnicas da Leila para conseguir ter resultados. A comunicação, até comunicação assertiva, a Leila ensina. Então, eu comecei a aplicar essas comunicações assertivas, comecei a aplicar o conteúdo voltado para o cliente final no Instagram, para parceiros também. Então, eu consegui começar a ter resultados por conta disso. Eu falo que eu comecei a divulgar antes de me formar. Eu ainda era estudante quando eu comecei a fazer a divulgação ali no Instagram mesmo. Porém, eu comecei a divulgar da forma errada, como todo iniciante, a gente precisa errar bem antes para conseguir alcançar o sucesso logo, né? Então, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai errar e mais cedo você vai conseguir consertar o seu erro. Então, eu comecei a fazer a divulgação ali ainda quando eu era estudante. E foi quando apareceu o primeiro cliente, assim que eu me formei. Parece que Deus já tinha preparado aquele primeiro cliente e se formou. Já jogou um cliente ali. Vai conseguir. Você estava preparada para receber esse primeiro cliente da sua maneira, mas você estava, isso mesmo, parabéns. E você faz as divulgações orgânicas ou você usa anúncios pagos para alcançar mais pessoas? Como que você faz hoje? Eu faço na forma orgânica mesmo. Até agora eu não investi em tráfego pago, eu faço na forma orgânica mesmo. Eu estou pensando em investir, né, em tráfego pago, mas para isso eu preciso montar a equipe primeiro, porque aí eu sei que vai aparecer a demanda e eu não vou conseguir dar conta. Então eu estou indo aos poucos em relação a isso, mas eu consigo muitos resultados no orgânico mesmo. Eu consigo muitos parceiros, né? Então parcerias com imobiliárias, parceria com corretores, com advogados, com outros profissionais da área. E esses parceiros, eles acabam vendendo para você. Porque aparece um cliente para ele, ele não faz o serviço, ele passa para você. Ou você faz em conjunto. Então, você sempre tem clientes todo mês por conta dos seus parceiros, mesmo que você não foque na parte da prospecção de cliente final. Então, é muito bom você ter pessoas assim no seu caminho, né? E para você conseguir esse tipo de pessoas, aplicando as estratégias da Leila e você conseguindo também ter parcerias ali. Então, você aplica as estratégias, né, também que a Leila ensina, e você consegue também ganhar parceiros e ter mais resultados aí na sua carreira. Então, hoje em dia, eu tenho muitos parceiros que acabam vendendo também o serviço para mim, além da estratégia que eu uso de captação de divulgação, né, no Instagram, no Facebook. A maior parte do meu faturamento hoje, da minha prospecção, é do Instagram e do Facebook. Olha que legal. E você não está dando conta da demanda atual e você ainda nem começou a usar a divulgação paga, você está na divulgação gratuita. Ou seja, para quem quer começar,
cada vez mais vão estreitando as desculpas, né? A pessoa ela vai arrumando desculpa para se travar, para procrastinar, e aí a gente vem e quebra as objeções dela. Não, você não precisa de grandes empreendimentos. Você pode começar trabalhando no seu escritório, você pode começar trabalhando no seu quarto, da sua casa, da sala da sua casa, com computador. Você vai atender o cliente na obra dele, na casa finalizada que ele vai regularizar, então não precisa ter um espaço para receber essa pessoa. E para prospectar esses clientes, você não vai precisar investir inicialmente, você não vai precisar ter contratação de mão de obra, você consegue fazer parceiros, você consegue fazer sozinha, a Larissa consegue fazer tudo sozinha. E vale ressaltar também que você está buscando montar a sua equipe usando os recursos de networking da nossa comunidade, que é a maior comunidade de regularização de imóvel do país, na qual todos os meus alunos passam por lá. E nada melhor do que você buscar parceria com profissionais que estão na mesma sinergia, no mesmo nível de conhecimento que você, né? Imagina você ter que pegar um profissional estagiário que acabou de sair da faculdade, que não sabe nada. Sendo que você pode montar com um estagiário que também está dentro do curso, que sabe, que aprendeu todo o conteúdo ali junto comigo, que você também aprendeu, e você vai ter muito mais confiança e vai ser muito mais dinâmico para você conseguir entregar as informações na mão dele para que ele monte o seu processo. E é muito verídico isso que você está falando, né? Hoje eu passo bastante por isso, que é a questão de não conseguir mais ser executora. Hoje eu estou num nível que para eu gosto de executar, como você disse, né? É muito gostoso de colocar uma música e viajar no projeto, mas eu não consigo mais executar as medições, executar o projeto, acompanhar a topografia, porque a demanda de clientes que querem me ver na linha de frente, que querem me ver na negociação, que querem falar comigo, ela é tão grande que se eu parar de atender os clientes, eu não fecho o contrato. Se eu parar, vou travar um dia na minha agenda, não vou mais responder clientes nesse dia e vou ficar fazendo projeto. Eu deixo de fechar contrato. É 5, 10 clientes que eu deixo de fechar contrato ali no período daquele dia da semana, né? A gente não tem uma quantidade por dia, né? Não dá para falar, são 5 clientes por dia, isso não existe. Mas é uma demanda que a gente deixa de fechar porque a gente está no operacional. E quanto custa esse operacional? Talvez se eu contratar um estagiário por R$ 1.200 aqui por mês, ele vai fazer esses processos para mim. Quantos clientes a mais eu consigo ter? Mais uma publicidade aqui, né? Mais uma propaganda. O módulo de gestão de empresa que eu ensino vocês. A questão de vocês começarem a entender quando vocês são iniciantes e quando vocês já se tornaram um profissional de autoridade, empreendedores, referência no mercado, e quando é que vocês precisam sair do operacional, dos executores e virar linha de frente. E você, com certeza, já é linha de frente de destaque. Seus projetos a gente consegue evoluir aí, vendo acompanhamento do primeiro para o último que você mostrou. Projeto totalmente bem formado, uma qualidade bem melhor, e com certeza você vai crescer ainda mais. Lari, muito obrigada. Eu vou fazer aqui o meu recadinho final e vou deixar espaço para você também fazer o seu, tá? Galera, quem quiser entrar em contato com a Larissa, ela está disponível para parcerias não só na região da Baixada Santista, litoral de São Paulo, mas também em todo o país. Se você estiver precisando de uma consultoria, se você estiver precisando de um apoio no processo que esteja travado, é só entrar em contato. Vou deixar aqui na tela para vocês os contatos da Larissa, aqui também na descrição aqui embaixo vocês vão ter os contatos dela. Já aproveita, acompanha o trabalho dela lá nas redes sociais. Quem não me acompanha, acompanha os meus trabalhos também. Se você estiver pensando em iniciar nessa área de regularização de imóvel, ou se você já teve a oportunidade de iniciar e não está se sentindo um profissional tão capacitado ainda, está rolando umas dúvidas, maratone aqui esse canal do YouTube, maratone o meu conteúdo lá nas redes sociais e fica de olho nos eventos gratuitos que eu faço periodicamente. Ainda não tenho uma data marcada, mas com certeza nos próximos meses aí vão rolar eventos gratuitos no qual eu trago para vocês imersões de conteúdo de regularização de imóvel. Então, se você quer começar e quer se tornar um profissional de autoridade, você não tem mais desculpas. O caminho está aqui, está gratuito para você, tá? E aí, quando você decidir vir para o meu treinamento pago, vir para o meu curso completo, assim como a Larissa fez e hoje é uma das alunas de destaques, você vai receber essa informação na hora que tiver que acontecer, na hora que o seu tempo, você achar que é a sua vez, é só você vir que eu estarei aqui esperando, honrada por ser escolhida também para ser a sua mentora, a sua professora. Lari, muito obrigada. Mais uma vez aqui eu quero te dizer que eu sinto muito orgulho da profissional que você vem se tornando.
que você seja modelo para muita gente que está iniciando, para os times novos, para os alunos novos que estão vindo lá dentro da comunidade, para que eles consigam ver que é capaz, que se você é capaz, eles também são capazes, tudo que um ser humano consegue, a gente também consegue, né? E que eles saibam te modelar diante disso tudo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, atenção em trazer todo esse conteúdo aqui para a gente. Esse nosso quadro, se esse projeto fosse seu, os seus projetos estão incríveis. Eu espero que eu tenho certeza que eles vão conseguir, que você vai conseguir com eles informar e trazer bastante informação para muita gente, viu? Muito obrigada. É isso, Leila, imagina, eu que agradeço pelo convite, é uma honra, né? E você disse que espera que os profissionais possam também, né, se inspirar. E o que eu digo também é que, assim como você, eu falo que eu tenho uma história muito parecida com a sua, né? E a gente começou do zero. Eu trabalhava ali no material de construção também, que é da família, e a gente começou do zero. Então, se a gente conseguiu começar do zero, a pessoa que quer começar a ingressar nessa área, que está ali consumindo o seu conteúdo, ela também consegue. Ela só precisa mesmo ter força de vontade, né? Ter força de vontade e começar a praticar. Não adianta buscar todo o conhecimento, agregar tudo de conhecimento, absorver tudo e não colocar em prática. Ela precisa também praticar para conseguir colher os resultados. Então, foi exatamente isso que eu fiz, porque eu não vim de pais ricos, eu não vim de família engenheira já, engenheiros que poderiam me colocar no mercado de trabalho, que a gente sabe que tem bastante gente, né, que consegue ingressar no mercado de trabalho, porque já tem ali um histórico na família de pessoas que trabalham na construção civil. Mas não, eu comecei do absoluto zero mesmo, do meu quarto, comprei meu computador parcelado, comecei ali a prospectar os meus clientes, sem dinheiro para poder fazer investimento em programa, em software, sem dinheiro para conseguir fazer investimento em tráfego pago, que até hoje eu não faço, né? Só trabalho com orgânico, mas estou pensando em investir. Então, não tem desculpa para não começar a praticar, para não começar a prospectar os seus primeiros clientes nessa área. Se você tem um conhecimento, se você também já é aluno da Leila, já sabe desenvolver um projeto, já sabe atender um cliente, sabe prospectar, por que não começar? Por que não começar a monetizar o seu diploma e ter resultados, né? Assim como eu comecei hoje, eu consigo ter resultados ao ponto de eu precisar delegar minhas funções que eu posso fazer na demanda do escritório, você também consegue fazer isso. Eu acredito muito nos profissionais que estão começando hoje, até porque é um mercado super aquecido, que só tende a crescer, e a demanda, né, de serviços é muito alta e são poucos profissionais atuantes na área. Então, é um mercado com muito qualidade bom ainda, né? Exatamente. Então, é um mercado muito bom para começar a atuar. Então, só deixar esse recadinho aí para os profissionais, né, que estão aqui assistindo, que vão assistir essa aula, que a pessoa, assim, ela pode começar mesmo sem ter nada, assim, começar do zero, né, que ela consegue, sim, ter resultados. Incentivo. Ótimo incentivo, ótimas palavras, maravilhosa do começo ao fim. Quero te agradecer mais uma vez. Vamos encerrar por aqui. Pedir para a galera que chegou até o final, ficou um conteúdo bastante extenso, mas vale a pena vir até o final. Compartilhem esse conteúdo no grupo de faculdade, compartilhem com seus colegas profissionais da área. Vamos fazer com que mais e mais pessoas entendam como se deve regularizar, entendam a importância de se regularizar, entendam que isso tudo não é só documento, existem os benefícios, existem os porquês, e às vezes as pessoas estão travadas sem saber que elas precisam, e é só um processo de regularização, é só uma contratação que vai ser capaz de destravar, de desprender e valorizar ainda mais os imóveis que elas estão quase perdendo ou vendendo por um valor muito abaixo por falta desse documentozinho tão simples que a gente sabe fazer, né? Que pra gente é simples, mas obviamente para quem ainda não sabe ou profissional acaba sendo uma trava. É isso então. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Larissa. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para trazer mais projetos aqui. E coloca aqui para mim nos comentários se esse projeto fosse seu, hein? O que você faria de diferente? Tchau! Tchau, gente! Tchau, Leila!